As pessoas falam: pastor, eu já ouvi tantos seus sermões, como é que eu faço para ter um momento de aconselhamento com o pastor? E eu fico seriamente em dúvida se a pessoa realmente ouviu os sermões. Deus disse para o povo de Israel assim: vocês não me ouviram com o coração de vocês. É óbvio que eles tinham ouvido tudo que Deus fez através de Moisés, mas eles ouviram só com suas mentes, eles não ouviram com os seus corações. E você vê que Israel tem um problema crônico de botar em prática aquilo que eles conheciam, aquilo que eles sabiam a respeito de Deus. Nós cantamos o último hino, pode ser que você diga: és meu pastor, eu não temerei, mas você não ouvir isso com o seu coração, então você vive de temor em temor. Sempre tu me guias, você vai viver sempre como se não tivesse direção nenhuma. E nós vivemos uma época terapêutica, nós achamos que o nosso caso é único, e que se a gente contar a nossa história, então, de alguma maneira, as coisas serão adaptadas àquelas especificidades únicas da minha história. Eu fiz isso, eu estou experimentando aquilo e aquilo outro, mas é dentro dessa história. Nesse caso, a verdade continua sendo a verdade. E eu quero falar sobre um texto que ele é muito famoso. Ele é muito famoso na sua citação e não aonde ele está. Mas eu vejo que você não tem como pegar o que Jesus está ensinando na citação, já que é Jesus que está citando o texto do Velho Testamento, se você não compreende exatamente o texto lá onde ele está. E é o que nós devemos fazer sempre com citações, não é? Se vemos Paulo citando Isaías, logo corremos para querer ler o texto todo de Isaías, para nos inteirarmos melhor do que o Paulo está falando ao citar o texto. E Deuteronômio 8, de 1 a 16, é assim. Eu acho que há frases que parecem pequenas, mas são grandes demais para entendermos e leva tempo. E com a maioria das pessoas que então falam comigo que queriam, eu penso que elas não ouviram com o coração, porque elas não vão ouvir algo diferente do sermão quando falarem comigo, ou se falarem comigo individualmente. Então era simplesmente ela realmente aplicar a vida dela, aquela verdade, a ouvir com o coração aquilo. E por isso, as pessoas normalmente, quando estão assim, estão com algum tipo de sofrimento e elas não sabem lidar com ele. Então, como você pode ao mesmo tempo dizer assim: eu ouvi todos os sermões, mas não sei lidar com nada? Se alguém não disser como eu devo fazer, é como você falar assim: eu não sei combater o bom combate. Eu preciso que outras pessoas combatam por mim e me mostrem instante após instante, naquela luta específica, como a verdade de Deus funciona, quando nós vamos ser especialistas em aplicar a verdade. Então, como sempre, nós teremos um grande momento de aconselhamento pastoral sobre algo que em todos os lugares da Bíblia, de alguma maneira, em muitos lugares, é trazido de nós de novo, e de novo, e de novo. Então esse texto tão famoso, que é conhecido mais na citação do que lá onde ele está, se abre para nós precisamos nos livrar dessa coisa terapêutica, que a gente acha que o que a gente tem precisa exatamente de uma consulta, porque a gente não vê aquilo como Deus está vendo. Vivemos numa era terapêutica e damos um nome terapêutico, e como se fosse doença, a todos os nossos problemas. E a cada falha em lidarmos com eles, nos vemos como vítimas, como quando alguém pega a gripe, pneumonia, ou uma doença qualquer, mas grave ainda. Então, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é óbvio que ninguém pode comer por nós, né, queridos? As pessoas podem nos dar pão se nós estamos famintos, pode nos dar, nos explicar como termos acesso, mas no fundo só a gente pode comer pão. E a palavra de Deus, se você
Primeiro você tem que entender o que Jesus está dizendo, e depois realmente você tem que comer daquilo que Ele está dizendo. E ninguém pode fazer isso por nós. Nós temos que fazer. Quando Jesus diz isso, Ele está mencionando o livro de Deuteronômio, capítulo 8. A partir do 1, eu vou ler um trecho um pouco maior, para termos uma ideia mais clara do que Jesus está dizendo quando diz: nem só de pão viverá o homem. Ele está lidando com algo difícil, está lidando com uma provação, e nós temos que lidar com isso o tempo todo. Mas se nós acharmos só poético, nem só de pão viverá o homem, e então isso realmente nós não vamos saber aplicar em nossas vidas, e nós vamos achar que precisamos de algo terapêutico. A palavra de Deus diz assim: tenham cuidado para obedecer a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que vivam, prosperem e entrem para possuir a terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e testá-los, a fim de saber o que estava em seus corações, se obedeceriam ou não os seus mandamentos. Ele os humilhou, fazendo-os passar fome, e depois os alimentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para ensinar-lhes que nem só de pão viverá o homem. Suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seus corações, não em suas mentes, ouvi todos os sermões. Saibam em seus corações que assim como um homem disciplina o seu filho, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e temendo, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma boa terra, uma terra com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas, uma terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romães, azeite de oliva e mel, uma terra onde o pão não será escasso e vocês não terão falta de nada, uma terra onde as rochas são de ferro e vocês podem extrair cobre das colinas. Quando tiverem comido e estiverem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para não esquecerem o Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos que hoje lhes dou. Caso contrário, quando comerem e estiverem satisfeitos, quando construírem belas casas e nelas se estabelecerem, quando seus rebanhos e gados aumentarem, quando sua prata e ouro se multiplicarem e tudo o que possuem crescer, então seu coração se tornará orgulhoso e vocês esquecerão o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo vasto e terrível deserto, aquela terra sedenta e sem água, com suas serpentes venenosas e seus escorpiões. Ele tirou água da rocha para vocês, Ele lhes deu maná para comer no deserto, algo que seus antepassados nunca haviam conhecido, para humilhá-los e testá-los, para que, no final de tudo, lhes fosse bem. Então, mais uma vez, isso é citado. Então, quando a gente lê o livro de Deuteronômio, eu já preguei em vários lugares de Deuteronômio, não é? E a gente já disse que é uma série de sermões pregados quando Moisés sabe que vai morrer e está se despedindo do povo. Sabe que o povo, ele não vai entrar na terra com eles. Então Moisés, ele prega uma série de sermões recapitulando tudo que Deus fez naqueles 40 anos, preparando eles para aquelas batalhas. E o tema é: tendo experimentado a salvação e a graça de Deus, como então devemos viver? Você vê, é puro aconselhamento pastoral de Moisés para o povo de Israel, não marcando com cada um na sua tenda, mas reunindo todos e falando para eles como eles deveriam agir de todas as formas, em todas as circunstâncias. Como devemos viver? É isso. É sobre isso que Moisés está dizendo. É óbvio que com cada um deles os problemas aconteceriam de maneiras um pouco diferentes, mas o que Moisés está falando funciona em todas essas situações.
E a gente vai ver, olhar para o texto, que uma das coisas que nós mais desperdiçamos são nossos sofrimentos. Como isso deve afetar e moldar concretamente nosso modo de viver? E modo de viver, ninguém pode ficar para a gente toda hora dizendo o que fazer. Se eu vou ter um modo de viver que corresponde a Deus, eu tenho que olhar cada situação da vida tendo crido com o coração no ensinamento de Deus, conhecendo em meu coração. Então eu diria que o livro de Deuteronômio é um livro muito, muito prático. Muito prático. E nenhum trecho é mais prático do que esse. Porque aqui nós temos algumas percepções sobre como lidar com o sofrimento. E nós achamos que quando sofremos, precisamos de uma espécie de consulta, porque não sabemos lidar, e ao mesmo tempo falamos, eu ouvi todos os sermões. Não é possível as duas coisas. Moisés vai dizer, vocês precisam entender com o coração de vocês. Então, isso aqui é muito, muito prático, porque fala como você lidar com o sofrimento, como lidar com dor, como lidar com a tristeza, como lidar com a dificuldade. Não há nada mais prático que eu poderia dizer a alguém do que flui aqui. E nós aprendemos 3 coisas com esse texto. Primeiro, não podemos sobreviver no deserto. Em segundo lugar, não podemos sobreviver sem o deserto. Não somos a espécie de pessoas ainda que, se fossem colocados numa espécie de Éden, melhoraríamos. Mesmo aqui você vê Deus dizendo, cuidado, para que quando vocês não entrem naquela terra, onde tem mel, videira, vocês vão ter casas, vocês vão ter suas próprias árvores frutíferas, água em abundância, não esqueçam que sou eu que dou essas coisas a vocês. Então, em segundo lugar, nós não podemos sobreviver sem o deserto. Nós somos um tipo de ser que, se só tivéssemos essas coisas, certamente não nos tornaríamos quem precisamos nos tornar. Em terceiro lugar, portanto, temos apenas uma única esperança. E é assim que aprendemos a lidar com todas as coisas. Precisamos ouvir isso com os nossos corações, aprender. Então não podemos sobreviver no deserto. O versículo 4 diz, suas roupas não gastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Por quê? Versículo 15, ele os conduziu pelo vasto e terrível deserto, aquela terra sedenta e sem água, com suas serpentes venenosas e escorpiões. Imagina se Deus falasse para você assim, nos próximos 40 anos, eu vou te conduzir por um vasto e terrível deserto, uma terra sem água e terrível, cheia de escorpiões, cheio de serpentes venenosas. É isso, Israel havia acabado de passar 40 anos num deserto assim, no lugar onde nada era fácil e nada ajudava a promover a vida. Um deserto é um lugar onde há um calor devastador durante o dia e há um frio, um grande frio à noite. Então é óbvio que nós temos dificuldades, nossos corpos, de lidar com um lugar não só que é quente demais, o que é difícil, e seco, mas também é frio demais. Há essas duas coisas diferentes e não há nada para comer em abundância, tudo é escasso. O nome é deserto. Tudo que tem lá em abundância é espinho e sede, espinho e sede. As duas coisas são experiências difíceis. Por pior que isso fosse, séculos depois, o livro de Hebreus foi escrito para um grupo de pessoas que viviam em Roma, ou seja, na capital do maior império que existiu. Eles estavam, de certa forma, exatamente no meio da civilização e dos confortos da civilização, como nós vivemos, muito diferente daqueles 40 anos no deserto. De forma nenhuma, as pessoas que viviam nas cidades em torno de Roma e em Roma estavam no lugar sem os suprimentos, sem os confortos, os maiores que aquela geração poderia ter, e ainda assim
o autor de Hebreus diz para eles o seguinte, em Hebreus 3: não endureçam seus corações como fizeram durante o tempo do teste no deserto, onde os seus antepassados me testaram e me provaram, e por 40 anos viram o que eu fiz. Não viram qualquer coisa, queridos. Muitas pessoas pensam que é um tipo de experiência mística e não a palavra de Deus faria eles galgar posições espirituais. Não. Você precisa do deserto mesmo. Aquelas pessoas viram o que ninguém jamais viu, de certa forma, em época nenhuma. Imagine você todo dia ver uma nuvem de fogo à noite iluminando tudo, durante 40 anos. É um milagre tão grande, tão repetitivo, que o que encantaria o mundo inteiro passou a ser comum para eles. Imagine se aquela nuvem de dia se transformasse em algo que sempre te protegesse do calor abrasivo do deserto, e que à noite ela clareasse e aquecesse do frio. Imagina se você visse isso no céu. Aquelas pessoas viam milagres contínuos, eles acordavam de manhã e uma comida tinha caído do céu. Nenhuma geração, nem da época de Jesus, viram milagre tão constantemente. 40 anos todo dia vivendo de pão que cai do céu, nuvem que ilumina de noite e aquece, nuvem que cobre, anda com você, não é? E cobre do calor, e água que sai da rocha. Tudo incrível. Mas foi uma geração que nunca aprendeu com o coração a verdade de Deus. Coisas assim, como as pessoas imaginam que te mudariam, não te mudariam de jeito nenhum. Não é? Por isso que Abraão diz ao rico: ainda que anjos e profetas voltassem, tua família não ia se converter. A dureza do coração humano não seria moldado por isso. Precisa ser feito algo soberano por Deus. Então o autor de Hebreus compara aquelas pessoas vivendo nas cidades mais incríveis da época e dizendo: vocês estão no deserto, não endureçam o coração de vocês como fizeram eles. E vejam, irmãos, que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo, que se afaste de Deus. Você percebe a suposição do escritor de Hebreus. Essa é a suposição da Bíblia toda, não é? Israel estava no deserto literal, físico, mas essas pessoas em Roma e nas cidades ali circunvizinhas a Roma, essas pessoas são consideradas, espiritualmente falando, também estar num deserto. Que a vida nesse mundo é considerada um deserto espiritual, onde há uma escassez profunda de tudo que nossas almas realmente precisam. Você está sempre no deserto, de acordo com a Bíblia, de quando você nasce, a sua morte. E o que isso significa? A palavra deserto significa um lugar inabitável, um lugar incapaz de promover a vida. Isso está por trás do versículo 4 de todo o trecho que lemos. Um lugar inabitável, um lugar onde você não pode realmente viver, você definha. Você é sugado, você está sendo, a sua vida está sendo drenada continuamente. Um lugar inabitável. O deserto te mata, e te mata muito rápido. A menos que você receba algum tipo de ajuda milagrosa externa, como aquelas pessoas experimentaram todo dia, a nuvem de dia cobrindo elas, a nuvem à noite aquecendo e iluminando, pão caindo do céu, água saindo da rocha. A menos que você receba algum tipo de ajuda milagrosa externa, não que venha de dentro de você ou de suas capacidades, você está sem nenhum suporte. Não é que não haja água no deserto, mas há água insuficiente. Não é que não haja algumas coisas que a nossa vida precisa, mas sempre isso é muito insuficiente, ou é muito exagerado, né? Então, primeiro, os poços no deserto. Eu já disse que Abraão era o melhor especialista em
achar água num deserto que existe, porque onde Abraão foi, ele cavou um lugar e achou água. Na Bíblia é quase que uma constante, mas os poços não são profundos o suficiente, e a água subterrânea não é abundante o suficiente. Os poços são muito limitados, a água que você consegue deles acaba muito rápido, não é suficiente. Há água lá, não é que não há água nenhuma, mas os poços não são profundos ou não são grandes o suficiente. Os leitos dos riachos que trazem água das montanhas, não é? Há aquelas montanhas que mesmo no calor abrasivo, no deserto, você olhava, elas são altas e você vê o cume branco com neve. Então, dessas montanhas desciam riachos, não é? Mas esses riachos secam rapidamente. Como resultado, você pode beber um pouco da água daqueles riachos, mas se você ficar ali, aquele riacho vai secar e você vai ficar no mesmo desespero. Não há como você remediar essas coisas. Hoje a gente vê as pessoas falando, às vezes as pessoas começam a ficar malucas com essa coisa de ecologia, né? E começam a exagerar. E elas começam a dizer que se você derrubar a floresta, né? Eu não quero que derrube floresta nenhuma, eu amo os bichos e amo as florestas, mas se você derrubar a floresta, vai parar de chover. Mas isso é uma tolice, queridos, porque a questão da meteorologia é que faz a floresta, não o contrário. É por isso que se você derrubasse todas as árvores da Amazônia, e se depois de um tempo a floresta estaria lá de novo, ou se você replantasse, ela nasceria de novo, porque ela é daquele jeito por causa das chuvas que caem lá. Não é a árvore que fez a chuva cair lá. Agora, se você for na Caatinga do Nordeste e plantar as árvores da Amazônia, elas morrem, porque não tem chuva. Não é plantar a árvore e mudar a Caatinga em floresta amazônica, porque a árvore ia fazer a chuva vir. A Caatinga daquele jeito seco, feio, porque não tem água suficiente. Se não seria fácil, você ia para o deserto do Saara, plantava todas as árvores da Amazônia e transformava o deserto num oásis. Mas não adianta você plantar as árvores num deserto da Namíbia, porque a árvore não vive lá, porque não tem chuva. Não é a árvore que traz a chuva, é a chuva que faz aquelas árvores estarem lá, aquela floresta ter condição de vida. Não adianta você simplesmente... Aqui a gente sabe que toda a floresta da Tijuca foi derrubada para plantar café, e não tinha mais floresta nenhuma. E a floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo. Derrubou tudo e plantou café. O que aconteceu? Quando viram os problemas que isso trouxe, Dom Pedro II resolveu plantar a floresta de novo. E agora lá está a floresta. Porque as condições de chuva propiciam aquela floresta. Não é que uma vez que tirou a floresta não vai chover mais, nunca mais vai ter a floresta. Plantou os mesmos tipos de árvores e elas, recebendo a mesma quantidade de chuva, elas estão lá agora. Um século depois, a maior floresta urbana do mundo. Então, os leitos, os riachos do deserto, eles secavam, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. O que significa então dizer que a vida é um deserto? Por que o autor de Hebreus está fazendo isso? A Bíblia deve estar dizendo que se algo não vier de fora para dentro da sua vida, nada dos seus recursos, você vai desperdiçar todos os seus sofrimentos que você vai ter, porque isso aqui é um deserto. E a única maneira de viver nele é que algo venha de fora de você, de fora daquele deserto, de fora para dentro da sua vida, porque esse mundo é como ele é, e não adianta você plantar árvores nele para ele se tornar um Éden. Ele é um deserto por causa do clima, não o clima é o que é por causa do que você planta. Por isso desertos serão desertos,
E lugares de floresta serão lugares de floresta. Você pode irrigar o deserto, mas assim que você deixar de trazer aquela água lá de não sei de onde, tudo volta a ser deserto de novo. Porque na verdade, não é o que você plantou lá e ficou verdinho que vai trazer a água. Tu tem que trazer a água de fora, não a água lá. E não é a árvore que traz a água é que produz, dá possibilidade daquele tipo de vida. Então esse mundo, como ele é, nunca será capaz de atender às suas necessidades mais profundas do seu coração. Tem que vir de fora. Ele nunca realizará os desejos profundos da alma. Mais do que isso, por causa do sofrimento, dos problemas e das dificuldades desta vida, você vai morrer aqui, vai definhar espiritualmente, não é? Muito antes. O homem está experimentando isso muito antes do seu suspiro final, não é? Muito antes de, fisicamente, o homem vive essa morte contínua. E aqui está o que está sendo dito. Você pode dizer, bem, como isso é verdade? Primeiro, os poços de água subterrânea, as coisas que você tem, não é que estão lá, seu trabalho, sua família, seus relacionamentos e perspectiva e realizações. Há muitas tentações que são ligadas exatamente a isso. Temos medo de perder nossos pequenos poços no deserto, mas eles fatalmente secam. Temos medo e ficamos ali tensos se vamos perder o nosso pequeno riacho, mas eles vão secar. Todas essas coisas parecem ótimas, mas não serão profundas o suficiente, e é óbvio que você vai ver a vida inteira gente assim, que falou contigo 20 anos atrás, não, tudo que eu preciso, pastor, é casar, porque é tudo que eu quero não quero muita coisa, eu quero casar para ser feliz, para ter uma família. Aí essa pessoa conversa contigo 20 anos depois, ela está infeliz. O casamento pode ter te dado ali alguma coisa naquele início, mas é óbvio que era um poço, era um rio de época, não é suficiente. Aquele papo de que eu vou ser feliz se tiver isso, essa pessoa nunca ouviu a palavra de Deus com o seu coração. E ela pode dizer, eu ouvi 1000 sermões, mas eu preciso de um aconselhamento porque não está funcionando, porque Jesus menciona algo que precisa de toda essa verdade por trás para me saber o que é, não só de pão viverá o homem. Essas coisas jamais saciam o nosso anseio. Nós só trocamos de anseio para anseio, de anseio para anseio. Ficamos como Abraão tentando chegar até o próximo poço, depois a esses leitos dos riachos. E é mais triste ainda, né? Você vê um leito, quando você vê o leito de um riacho, você sabe, passava um rio aqui, mas está seco. Não é? E é duro você pensar, estou aqui, estou morrendo de sede, estou olhando para um lugar onde meses atrás estava passando um rio, mas agora não tem nada, não tem nada. Então esses leitos, esses riachos significam muitas coisas em sua vida, coisas nas quais você confia constantemente e que de repente secam. Não são rios que jorram para a vida eterna, são rios temporários. Há sofrimentos, há traições, há falências, há morte súbita. Então as pessoas pensam em termos terapêuticos, achando que no caso dela ela precisa de uma outra coisa, mas ela continua querendo dizer assim, pastor, onde tem outro riacho temporário? Como eu faço para encontrar mais um poço no deserto? E é por isso que Macduff, naquela passagem tocante de Macbeth, de Shakespeare, ele diz, cada nova manhã novas viúvas choram, cada nova manhã novos órfãos gritam, cada nova manhã novas dores golpeiam. Dizer que a vida é um deserto é dizer isso, é dizer que a vida é um lugar de sofrimento. Eu não diria só de sofrimento, é um lugar de sofrimento inevitável, mas também de insatisfação.
que também é inevitável. E falta de realização. Você precisa saber disso. Pão, nem só de pão. Jesus está dizendo, você não vive dessas coisas. Sem ver o que Jesus estava vendo, sem ver o que Moisés está pregando em Deuteronômio, tudo à sua volta é uma tentação de você achar que finalmente achou o poço que não vai secar, e achou o riacho que não é temporário. Você vai viajar de desespero em desespero, e você vai começar a endurecer seu coração. É sobre isso que o autor de Hebreus está falando com aquelas pessoas em Roma. Deixe-me aplicar isso agora, antes de prosseguir. Como eu disse, isso é o aconselhamento pastoral. O que eu quero dizer com aplicar individualmente e corporativamente, como igreja, como somos realmente moldados por isso. Essa é toda a ideia do livro de Deuteronômio. Se você quer ser moldado pela sabedoria de Deus, pela sabedoria bíblica, para lidar com o que você nem sabe que vai acontecer amanhã, que dirá ter alguém para na hora te dizer como fazer, isso significa que você nunca fica surpreso com o sofrimento. Israel no deserto, Deus disse o quê? Vocês vão ficar num deserto abrasador, cheio de serpentes venenosas e de escorpiões. Ora, você não podia esperar que alguém deles visse uma serpente e pensasse, oh meu Deus, o que faz uma serpente aqui? Meu Deus, eu estou vendo um escorpião. Ou, gente, não tem água suficiente. Ou, o rio que estava aqui ontem não está mais. Esse é o deserto, é o que Deus disse que seria. Não quero dizer que você Israel foi colocado assim. Nunca fique surpreso, Israel, quando o dia for quente e a noite fria, quando houver escorpiões e quando houver serpentes. Não quero dizer que você é amargo e cínico simplesmente por causa dos acontecimentos, mas porque você não creu de coração no que Deus disse. Você ouviu os sermões, mas não com o coração. Você, se ouvisse, nunca fica surpreso. Você não se surpreende nem mesmo com as tragédias terríveis da vida. Você não se surpreende com quem essas tragédias atingem, e você não se surpreende com o quão difícil é o caminho por esse mundo. Por quê? Porque você conhece Cristo. Aqui está o grande Filho de Deus, a pessoa, eu diria a pessoa mais perfeita que viveu, mas na verdade é a única pessoa perfeita que viveu. E quando ele veio a este mundo, como veremos em um minuto, ele literalmente teve que ir para o deserto, e de várias formas. Todo mundo passa por isso. Nunca ache que eu contar a minha história fará com que as respostas de Deus para mim serão diferentes, porque todo mundo está passando por isso. Todo mundo está no deserto. Mas o meu deserto é diferente. Não é. Todas as pessoas que saíram do Egito estavam no deserto. Todas as pessoas para as quais o autor de Hebreus estava escrevendo estavam no deserto. Todos estão. Se ele certamente se Jesus não foi isento disso, quem seria? Que tipo de vida eu tenho que viver para não experimentar essas coisas, pastor? Você não tem um tipo de vida que você possa viver. Você está num deserto. Não há um tipo de vida que evite isso. O Filho de Deus, vivendo perfeitamente, não evitou. Se você entende a sabedoria bíblica, você nunca então fica surpreso com o sofrimento. Além disso, você não está sempre desiludido e cínico. Cristãos desiludidos e cristãos cínicos estão em abundância em nossos dias. Você vê hoje na internet uma profusão de pessoas cínicas com a igreja. Por que você está cínico? Porque tem gente ensinando engano.
Porque tem gente que... muitos irmãos fizeram coisas que não me atingiram. A igreja não é perfeita. Essa pessoa não está falando sobre a Bíblia que está sendo pregada. Ela está dizendo que as pessoas pecam, as pessoas erram, as pessoas... Sabe? Agora, isso é razoável? As pessoas da igreja foram salvas porque cumpriram todas as coisas, e Deus disse: vou ter que salvá-los. Ele não salva elas pela graça. Ele não disse que a igreja estaria sempre em constante luta, que sempre haveria crentes verdadeiros e crentes nominais, que o erro estaria sempre entrando. Paulo não reuniu os presbíteros de Éfeso e falou assim: olha, o erro vai entrar na igreja de Éfeso, e não só o erro, entre vocês mesmo, alguns vão começar a pregar fora da verdade de Deus. Agora, alguém podia ficar cínico quando isso acontecesse? Todo cínico sobre a igreja, todas as pessoas que têm 1000 problemas porque a igreja não é assim, não é assada, é simplesmente uma pessoa inconsistente. O que ela esperava? Então, nossa geração está cheia de pessoas desiludidas, duras, cínicas. Mas adivinha, você não fica desiludido, duro e cínico, a menos que primeiro você tenha sido ingênuo. Eu sou tão desiludido com o meu casamento. Por quê? Quando eu casei eu pensei que ia ser assim, ia ser aquela coisa, tudo, sempre aquele clima maravilhoso, romântico, muito amor, muita coisa... Então, você é ingênuo. Você casou com um pecador. Vão ter filhos no mundo cheio de dor e sofrimento. Por que você achou isso? Você agora está cínico porque você foi ingênuo. Você não ouviu com o coração o que a palavra diz. Não se tornou o expert que você tinha que ser, com o coração perdoador. Agora você está com problema por causa da sua ingenuidade. Você não fica desiludido se você não tiver sido ingênuo. Alguém que acha um rio temporário seco e fica completamente arrasado é uma pessoa ingênua. O nome daquilo é rio temporário. Aquilo seca. Se você esperava que o rio temporário não secasse, então você é ingênuo. Então eu sou surpreso que a igreja, casamento, as pessoas ficam surpresas que o casamento está no deserto, a igreja está no deserto, o povo de Israel estava no deserto, nossa vida profissional está no deserto, nossos corpos estão no deserto. Para alguns de nós, obviamente, é tarde demais, né? Mas a menos que você seja moldado o mais cedo possível na vida pelo que a Bíblia diz sobre esse mundo ser um deserto, você vai fazer o que Jacó fez com Raquel. E você vai achar que vai haver um aconselhamento único, especial, para resolver o seu problema, quando o seu problema não é o problema que você imagina que seja. Em Gênesis 29, Jacó olha para Raquel, e você na vida vai olhar para um monte de coisas que vão ser alguma Raquel. Você vai olhar para alguma pessoa, talvez, literalmente, como Raquel, um possível cônjuge, não é? Você vai olhar para um emprego, você vai olhar para a igreja, e você vai olhar para um lugar onde você quer morar, e você vai olhar para algo, e como Jacó olhou para Raquel, e você vai dizer: se eu pudesse ter isso, então isso consertaria as coisas para mim, então eu seria feliz. Se a igreja fosse dessa forma, se eu encontrasse a igreja que fosse assim, não uma igreja comprometida com a verdade, mas a igreja que fosse tudo assim, tudo lugar, as pessoas todas ótimas, então eu ia ficar feliz com a igreja. Então se eu encontrasse essa pessoa tal, então ia ser, o casamento vai ser tudo para mim. E não há poço, não há leito de riacho, não há nada nesse mundo que possa carregar o peso das tuas esperanças e alegrias mais profundas. Tudo é raso demais, tudo é temporário demais, tudo é frágil demais, num ambiente totalmente abrasador. Se você está constantemente desiludido, ou se você se tornou cínico, que é ainda pior, por causa de uma pessoa,
por causa de pessoas numa igreja, por causa de um cônjuge, por causa do que aconteceu com um filho. Se a igreja te decepcionou, imagine ser de uma igreja que tivesse menos de 20 membros. E todos os membros, em determinado momento, traírem o seu pastor e abandonarem e ele ser assassinado. Você continuaria com uma igreja dessa? Então, essa é a igreja dos apóstolos. Jesus tinha uma igreja pequena ao seu redor. Isso foi uma decepção total, não é? Todos o traíram, todos o abandonaram, cada um fugiu para livrar a sua pele. Muitas pessoas hoje ficariam completamente cínicas e nunca mais vão querer nada com Deus, nem com o povo de Deus, porque quer você goste ou não, Pedro, Tiago, João, Tomé, eram todos povo de Deus, mas estavam muito longe de tudo que Deus faria na vida deles num tremendo deserto. Seu amigo te decepcionou, sua escola te decepcionou, essas coisas te decepcionam, seu corpo está te decepcionando e você está tão bravo, tão cínico. É porque você foi ingênuo. Para começar, você não está sendo moldado pela sabedoria bíblica. Eu ouvi todos os sermões. Não ouviu. Eu ouvi todos os sermões, mas preciso só de que esse caso específico aqui me explique como ele se encaixa. Ele é dor, ele é perda, ele é sofrimento. Então você devia saber como ele se encaixa. Você não deve estar constantemente desiludido, e você nunca deve ser cínico. Corporativamente, aqui está apenas uma coisa: como podemos, como igreja, ser moldados corporativamente pelo conhecimento de que a vida nesse mundo é um deserto. Quando você olha, por exemplo, para 2 Coríntios 6,10, onde Paulo fala sobre os apóstolos e os discípulos, ele está falando sobre os servos de Deus, servos verdadeiros. Ele está falando sobre eu, sobre vocês, sobre nós. Ele diz que somos entristecidos, mas sempre alegres. Notem que ele não diz, às vezes estamos tristes, às vezes alegres. Essa é a vida, irmãos. Não podemos estar alegres sempre, e nem nossas tristezas duram sempre. Às vezes ele está alegre, às vezes está triste, e vai levando. Ele não diz isso. Ele diz que estamos sempre entristecidos. Ele usa uma palavra para luto. Estamos sempre lamentando, estamos sempre chorando, e estamos sempre alegres. Como podemos ser uma igreja assim? Pelo que sei, estou assim nesse meio a vida inteira, muitas igrejas tendem a ser uma coisa ou outra. Muitas igrejas tendem a criar um clima em que a igreja, os cultos, é uma festa, é um acontecimento, é um entretenimento, é um evento. Ou são muito alegres, ou, para serem espirituais, são muito sérias, muito sombrias. E parece que a vida com Deus é algo escuro. Tem gente que isso acontece o tempo todo. As pessoas dizem assim: eu acho que a imagem ali é muito bonita, eu não consigo me concentrar em Deus. Eu não sei como essas pessoas vivem. Essas pessoas são muito estranhas. Eu costumo dizer para as pessoas: se você tivesse no Sermão da Montanha, não ia prestar atenção em Jesus, porque tinha árvore, passarinho, céu azul e vento. Aí você precisa de coisas feias, porque você não consegue. Davi olha para a natureza e diz: os céus manifestam a tua glória, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está vendo? Ele não disse: o céu me distrai, eu quero orar, mas aí eu olho para o céu, vejo um monte de estrela, fico olhando para as estrelas e aí não consigo mais pensar em Deus. Pelo contrário, ele pensa em Deus. Então normalmente tem lugares que são frívolos, tudo é uma festa. Ou então as pessoas pensam que para ser espirituais tudo tem que ser muito obscuro, muito estranho, muito sério. E aqui está o que precisamos ser uma igreja onde nos reunimos para adorar, nos reunimos para estudar. Qualquer que seja a nossa reunião, se alguém que está entristecido vier de fora, no meio dessa reunião, estará recebendo o suficiente para ter alegria em sua tristeza, porque elas vão perceber que nós somos pessoas que entendem a tristeza. E se alguém vier celebrando, não se sentirá esmagado,
porque nós achamos que espiritualidade é uma coisa pesada, triste, tudo meio escuro. Quem sabe adorar a Deus numa caverna, nas catacumbas de Roma, em vez de nas praias da Galileia. Como fazer isso? Em uma igreja, queridos, nós experimentamos de uma maneira mais profunda, mais didática, e isso depois, é óbvio que a gente vai ver na nossa vida individual também, entristecidos, mas sempre alegres. Toda semana, o que acontece? Você está em contato com um grande número de pessoas, não é mais como aquela famíliazinha pequenininha sua, e toda semana há alguém cujo casamento está sofrendo uma crise, filhos saindo dos trilhos, há pessoas enfrentando problemas financeiros, enfrentando alguma doença terrível em nosso meio, talvez até a morte. Mas há pessoas que acabaram de se apaixonar, e pessoas que descobriram que finalmente vão prosperar porque conseguiram aquele emprego, aquele concurso que fizeram, elas passaram. Como podemos ser entristecidos, mas sempre alegres? Como somos moldados assim? Nós temos que nos alegrar, porque há muitas pessoas que acabaram de nascer um filho, e às vezes no mesmo lugar há pessoas que acabaram de perder um filho. Você não pode dizer, olha, não posso falar nada com você sobre ter tido um filho, porque acabou de alguém perder um filho. Não, você vai ter que estar alegre, entristecido e sempre alegre. E se os nossos cultos dependessem que a vida de todos nós estivesse passando pelas mesmas experiências, então seria totalmente impossível. Esse é o desafio. Não podemos sobreviver sem essa realidade. Ela nunca vai embora. Não aqui, rios temporários, poços temporários. Isso é o versículo 2, diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Isso não significa apenas que ele se encontrou com eles e viajaram juntos. Não é isso que está dizendo o texto. Deus me encontra no meio do meu sofrimento e fica comigo. E aí no meio da minha alegria Deus se encontra comigo e fica comigo. Não, Deus os conduziu pelo deserto. A palavra conduziu significa dirigiu. O Senhor, o seu Deus, levou vocês para o deserto. Era o plano deles humilhar vocês, testá-los. Todas aquelas dificuldades, todas aquelas sede, toda aquela vastidão, todas aquelas serpentes, todos aqueles escorpiões. Então, Deus não encontrou com vocês lá e por acaso então estava com vocês. Ele levou vocês para aquelas dores, confusões, para aquele lugar de sede. Apesar de quão terrível e mortal é o deserto, na Bíblia todos encontram Deus lá, como a igreja. Apesar de tudo que a igreja dos Coríntios era, dos Gálatas, e as pessoas encontraram Deus lá, foram realmente foram levadas em meio a todas aquelas dificuldades a conhecer o Deus que Paulo pregava, que Pedro pregava, que João pregava. É onde elas têm seus encontros. Jacó tem seus 2 grandes encontros com Deus: a escada, não é? Quando ele estava saindo da casa do seu pai em Betel, e a luta com Deus em Jaboque. Os 2 grandes encontros que mudam totalmente a vida de Jacó acontece no deserto. Moisés tem seus 2 grandes encontros com Deus na sarça ardente e no Monte Sinai. Agar encontra Deus no deserto. Elias encontra Deus no deserto. Israel é levado por Deus para o deserto. É lá que eles recebem a lei no Monte Sinai. É lá que são construídos, edificados por Deus como povo de Deus. Quando João Batista começa seu ministério, ele vai para o deserto. Isso quer dizer que se você quisesse ouvir João Batista, tinha que ir para o deserto também. Por quê? Ao longo da história do povo de Deus, é lá que você encontra Deus. E se você só pode se relacionar com Deus fora do deserto, se as coisas estiverem funcionando, então você não pode se relacionar com Deus
se você realmente depende que a vida e o mundo não sejam um deserto para você ter ânimo, se eu tivesse isso eu seria feliz, então você não pode aprender nada, você nunca ouviu nenhum sermão com o coração. O deserto é algo que vai nos destruir, e ainda assim é no deserto, ou melhor, sem o deserto você nunca encontra Deus. Enquanto você não descobrir que tudo à sua volta faz parte do deserto, tudo é rio temporário, tudo são poços que secam, então você vai achar que você pode viver de pão, e você nunca vai conhecer Deus. O que isso significa? Podemos pensar nisso em 3 níveis. Primeiro, no nível do senso comum, não é? O simples fato é que pessoas com vidas encantadas, e a gente, na nossa cultura, mais do que qualquer outra, queremos dar vidas encantadas para os nossos filhos. Mas pessoas que têm vidas encantadas, e a gente faz tudo para garantir que nossos filhos tenham vidas encantadas, pessoas com vidas encantadas são pessoas superficiais, são pessoas fúteis. Elas não conhecem os seus próprios corações. Você não conhece o seu próprio coração. Deus diz: eu levei vocês para o deserto para vocês conhecerem seus corações. Se eu dissesse para vocês que isso que vocês se apegam como um rio da água da vida é apenas um poço, vocês não acreditariam. Então o poço secou. Eles não conhecem seus corações, eles não têm garra. A vida de oração deles depende que tudo funcione direito, assim. A vida deles na igreja depende que todos sejam maravilhosos. Tudo para eles dependeria de que todas as coisas funcionem. Eles não teriam uma garra de viver para Deus. Não tem. Vidas encantadas, basicamente o que é, por assim dizer, que realmente transforma alguém em algo criativo, algo bom, algo grandioso. Isso não é só o ensino espiritual, é bom senso, é sempre o treinamento no deserto. Há um tempo atrás eu li um artigo num periódico americano que falava sobre o passatempo nacional americano. Na verdade, quando você lê, você vê que é de todo o Ocidente. E falava sobre você ir a sites para obter óvulos e espermas de material genético específico para incorporar ao seu futuro filho. Você achar o melhor assim, porque você quer dar ao seu filho um lugar encantado. Você quer dar a ele todas as vantagens, porque você acredita que se você der a teu filho todas as vantagens, então ele vai ser uma pessoa maravilhosa. Então um trecho do texto diz assim: neste exato momento milhares de pessoas estão navegando na web procurando material genético para seus futuros filhos. Os compradores podem usar esses sites e selecionar material genético muito melhor do que o de alguém que poderiam realisticamente atrair para ter uma vida em comum, um casal, não é? E podem se engajar de maneira mais eficiente em nosso grande passatempo nacional, organizando a vida de nossos filhos para que eles sejam turbinados para o sucesso. Pessoas com menos de 1,75 m, descobri, o cara que está escrevendo o artigo diz, né? Nem podem doar esperma para esses bancos melhores, mais conceituados. O quê? Ter 1,70 m? Não pode. A tua genética não é a melhor para potenciar os meus filhos. Um anúncio no Harvard Crimson ofereceu $50 mil por o óvulo de uma mulher de Harvard. Ou seja, porque você era aluno de Harvard e lá está a elite intelectual, então um óvulo de uma mulher de Harvard valia $50 mil. Por quê? Porque você quer dar ao seu filho um cérebro maravilhoso. E você acha que quem está em Harvard deve ter uma genética que vai dar vantagem. Um anúncio recente no Chicago Muron, na Universidade de Chicago, ofereceu $35 mil por um óvulo de uma mulher de Chicago e estipulou: você deve ser muito saudável, muito inteligente, muito atraente e, acima de tudo, feliz. Porque as pessoas acreditam, e na igreja também, que a felicidade é uma coisa biológica. Genes, processos químicos. E ele diz: uma pesquisa
Harris sugeriu que mais de 40% de todos os americanos usariam engenharia genética, se pudessem, para melhorar seus filhos mentalmente e fisicamente. Mas aqui está o problema, diz o escritor: e se for a experiência mais do que a natureza que cria a grandeza? As pessoas que fazem isso não prestam atenção ao fato de que aparências medíocres sempre foram um grande estímulo para realizações criativas, e a feiura absoluta quase sempre foi a mãe do gênio. Isso também é bastante verdade, porque se você olhar para as biografias das figuras históricas ou dos bilionários de hoje em dia, você vai ficar impressionado como quantas delas tiveram pais morrendo cedo, famílias complicadas, perderam o pai aos 10 anos de idade, sofreram todo tipo de dificuldade. E se isso é o que uma criança precisa para a grandeza, quantos pais super preocupados vão colocar isso na sua agenda? Meu filho tem que passar pelo deserto, ele tem que passar por dificuldades, ele tem que conhecer o coração dele, ele tem que ter garra quando as coisas ficarem difíceis, ele não pode ter uma vida encantada. Você vê que naturalmente as pessoas vão pelo caminho oposto, não é? Quantos pais super preocupados vão colocar isso na sua agenda? Enfrentar o luto. Os pais às vezes passam a vida inteira sem levar os filhos no cemitério. Eles pensam: está muito novo, não pode ter contato com essas coisas, porque não vai fazer bem, não é? Não pode. Quantos pais colocariam na agenda, por amor aos seus filhos, que a coisa mais importante que eles precisam é aprender a negar a si mesmo, a não ter todas as coisas que supostamente seu coração deseja? É por isso que há na história que quase sempre alguém do nada faz uma fortuna, bilhões. A segunda geração diminui aquilo, e normalmente a terceira geração destrói a fortuna. Por quê? Porque tiveram uma vida encantada, não foram como seu pai que construiu o império lá. É por isso que agora os bilionários, os americanos, por exemplo, acabam deixando 1% para os filhos e fazem outra coisa diferente com o restante, porque eles acham que aquela vida encantada não vai ser bom para os seus filhos, não vão ter nenhuma garra, não vão saber enfrentar a vida e vão ficar de repente se autodestruindo, simplesmente porque tem aquilo. Então espere, é o deserto, não é a genética. Mas é o meu temperamento, é o meu ambiente. Não foi isso que fez você estar assim, cínico, etc, etc. Algo muito maior opera isso. Mesmo no nível mais básico do senso comum, o simples fato é que você não amadurece a menos que seja machucado. E quando alguém como esse homem que não é cristão diz algo, nós devemos ser guiados apenas pela sabedoria de Deus. Alguém me perguntou assim: mas você, nada que outros pensadores falam sobre a vida, sobre criação, sobre a alma, importa para você? Lógico que importa. Muitas coisas são senso comum. Se o que ele está dizendo está de acordo com o que Deus disse, eu concordo com o que ele diz. Eu só não concordo que ele possa somar algo ao que Deus disse sobre minha alma. Agora, se ele falar o que Deus fala, como essa pessoa está dizendo, vidas encantadas destroem, não constroem caráter, eu concordo, porque isso é verdade. Não há grandeza que cresça a menos que haja problemas. Pense em todas as coisas que foram inventadas, é porque há uma dificuldade. Há uma dificuldade que leva alguém a enfrentar aquela dificuldade e resolvê-la, criando algo que facilite. Não há grandeza que cresça a menos que haja problemas. Mas agora vamos descer mais fundo. Você realmente não encontra Deus muito, você não cresce muito. Não sei quais são as estatísticas, tudo que sei é que sempre que temos essas recepções das pessoas por anos, quando você conversa com as pessoas, elas sempre vivem momentos dramáticos que as levam a perceber finalmente que
que os poços são temporários e que os rios também são. Se aquela pessoa sempre acreditasse que o rio, ou se ela continuar acreditando que o próximo poço nunca vai acabar a água, então ela é uma pessoa que não cresce, não pode viver. E no fim, se ela vai nisso por muito tempo, ela vai ser um dos cínicos, não é? Então a pessoa às vezes está passando pelos piores momentos da sua vida, quando finalmente ela encontra Deus. E não o contrário, não nos seus momentos encantados. Os filhos de Israel haviam sido libertados da escravidão e ainda assim Deus os dirigiu para o deserto. Por que não para uma terra que mana leite e mel? Porque não os mudaria, não provaria os seus corações. Ele os colocou em dificuldades e sofrimento, ele os guiou para lá. Por quê? Você pode dizer, eles já não tinham sofrido bastante no Egito, 400 anos de escravidão, mas eles não sofreram com a sabedoria de Deus operando neles. Isso é extremamente prático. Essa peregrinação no deserto, segundo o livro de Hebreus e o resto da Bíblia, é paradigmática para todos nós. E aqui está o que queremos dizer: os filhos de Israel eram escravos do Egito, Deus os emancipou, então eles estavam agora livres, estavam legalmente livres da escravidão. Mas quando chegaram à terra prometida, quando chegaram a Canaã, Deus disse: ei, aqui está a terra prometida. Levaram só alguns dias para chegar lá. Tomem a terra, entrem lá. E o que aconteceu, queridos? Eles olharam para os habitantes, os caras fortes, cidades muradas, e viram 1000 dificuldades. E eles falaram o quê? Ah não, enfrentar isso aí, vamos voltar para o Egito. Queremos voltar para o Egito. Se foi para enfrentar esse tipo de problema aí, eu não precisava que Deus me tirasse do Egito. Pelo menos eu era escravo, mas tinha comida, não precisava lá lutar contra um gigante. Eu era escravo, mas eu não ia morrer lutando em Jericó. Não vamos entrar, vamos embora, nós éramos mais felizes no Egito. Você vê, eles não podiam enfrentar as grandes batalhas. Eles certamente, se fosse hoje, queriam algo terapêutico para eles, serem curados dos 400 anos de escravidão. Eles não tinham autoestima suficiente para enfrentar a batalha, eles iam pensar. Em outras palavras, eles estavam legalmente livres da escravidão, mas tinham muita dificuldade com a responsabilidade de ser livre. Em outras palavras, Deus os tirou da escravidão, mas a escravidão estava neles. Eles preferiam a escravidão que tinha peixe e tinham alguma coisa para comer, do que a liberdade que Deus deu a eles, junto com batalhas, guerras gigantes. Então Deus teve que mergulhá-los de volta em 40 anos no deserto, e foi lá que a escravidão foi tirada deles. Como isso se relaciona conosco? Espero que não seja tão difícil ver. Há um certo tipo de pessoa que certamente não é todo mundo, não é? Há um certo tipo de pessoa que teve pelo menos um pai, uma mãe incrivelmente difícil, alienante, hostil, alguém que você nunca conseguiu agradar, ou ambientes assim. E o que aconteceu? Distorções clássicas em você. Você precisa provar a si mesmo, e muitas vezes trabalha demais, é sensível demais à crítica, é devastado pela crítica, você tem medo de compromisso, e esse tipo de coisa. Então você ouve o Evangelho, uma forma de Evangelho é a graça, mas você não compreende a graça como ela é de verdade, e se você entrega a sua vida a Cristo, você só entendeu isso. Então Deus vem, te aceita como você é, sem mais nada que confronte você. Você simplesmente é como é mesmo, e a graça te abraça. E se você é esse tipo de pessoa e ouve o Evangelho, você diz: finalmente, essa afirmação que eu precisava, algo que só me afirme. Eu precisava provar, não preciso mais provar a mim mesmo, não preciso mais olhar para mim mesmo e ver o que está errado e enfrentar essas coisas. Eu preciso só ser amado e aceito, e é isso aí. Então você supostamente se entrega a Cristo, você acredita no Evangelho, Ele entra em sua vida e você é um cristão. Você não é mais legalmente um escravo, novo status, eu sou filho de Deus. Você acha que todos os problemas acabaram. Aceitação,
problemas com compromisso, com excesso de trabalho, problemas de precisar se provar, problemas com crítica. Acabou, aceitação, simplesmente, claro que não. Você está melhor? Claro que se você realmente foi chamado por Deus, está, mas seus problemas não acabaram. Eles são muito piores do que você pensava que são, estão muito mais impregnados em você do que você pensa que estavam. E você diz: agora eu sou cristão, a afirmação de Deus, Deus está satisfeito, Deus me aceita, Deus me abraça. No entanto, há apenas uma pequena parte da sua alma que você realmente colocou em Cristo. Você está apoiado em 1000 coisas. 90% de tudo que você quer conversar a respeito é sobre coisas que você estava apoiada e está desesperado porque elas estão secando, ou porque você percebe que vão secar e você queria manter elas. A maior parte da sua vida ainda está na areia. Quando a Bíblia diz que alguém construiu uma casa na areia, Deus não está falando sobre coisas terríveis. Construir a casa na areia não é construir a casa em erros e pecados. Construir a casa na areia é construir a tua vida sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre sua saúde, sobre seu corpo. Essa é a casa na areia. Essas coisas não suportam a tempestade, e então você não tem alicerces, porque essas coisas são muito voláteis. Aqui está o que acontece: o treinamento no deserto vem, problemas, dificuldade, algo que é realmente importante para você é tirado de você, ou está ameaçando ser tirado de você, e você fica arrasado. Essa é a maneira de fazer Deus, fazer você conhecer seu coração. É por isso que Deus levou eles para o deserto. Vocês precisam conhecer o coração de vocês. Você diz que se apoia em mim, diz que eu sou o alicerce, de que você está edificado na rocha, de que você não está mais na areia, mas você está. Você fica devastado e você é abalado até o fundamento. O que você faz? Fica chocado com o quanto da sua alegria, sua esperança, sua suposta autoestima não estavam realmente baseados, como você disse, somente naquilo que Cristo fez. E é só no deserto que você aprende isso, porque o poço que era a sua rocha secou. Então você descobriu que você não estava descansando em Cristo de verdade, que a tua casa estava na areia. Isso não é a base, está em outra coisa, não está na rocha. E agora, o que acontece é que você começa a ver o que é isso. Deus começa a ver que a tua vida, a maior parte dela é apoiada sobre a areia e não sobre o seu filho. Então você perde isso, você perde aquilo outro. O deserto devora essas coisas. E então você começa a amargura, a decepção, a sua vida espiritual sempre está meio em colapso. É Deus dizendo: está tudo na areia, está tudo na areia. Aqui está o que você faz o que sempre fez, você ora provavelmente um pouco mais do que antes, quando você vê que teu poço está secando. Você lê a Bíblia provavelmente um pouco mais do que antes, você adora, você toma os sacramentos, provavelmente porque agora você diz que está firmado em Cristo. Você toma a ceia como vamos tomar hoje à noite, você recebe 1000 sermões. Agora, quando você faz isso porque está no deserto, você precisa descobrir que não está tirando força só dessas coisas, né? Você está tirando vida espiritualmente dessas coisas de maneiras, em graus e níveis muito pequenos. A alegria em Cristo não desaparece quando as circunstâncias pioram, porque a alegria em Cristo não é baseada nem no que Ele está fazendo agora na sua vida, é no que Ele fez, no que já está acabado. Portanto, aquilo precisaria mudar, se aquilo é minha rocha, mas aquilo não muda. Na verdade, é só quando as circunstâncias pioram que você se conecta com o que Cristo fez. Há algo no nosso coração que só quando o poço já secou totalmente que nós buscamos uma água que não seca. Portanto, a alegria em Cristo é como um forno com um termostato. Ela é diferente de tudo. Quanto mais frio fica lá fora, quanto pior as coisas ficam, mais o termostato vai fazer a temperatura subir. Então a alegria em Cristo é assim: quanto mais tudo vai secando, mais ela vai aumentando. É isso.
você volta e ora como antes, lê a Bíblia como antes, fala com as pessoas como antes, serve, ama, recebe amor, recebe conselhos, e agora você está descobrindo de onde tirar força, porque tudo ficou frio. Aquilo que é um termostato, que é a alegria de Cristo, começou a fazer tudo subir, e sua vida está sendo transferida muito mais para a rocha do que estava antes. E você está se tornando o quê? Deus, quando criou o mundo, não criou um deserto, Ele criou um jardim. Ele criou um jardim, Ele não fez o mundo um deserto. Foi o pecado que fez do mundo um deserto, porque foi o pecado que fez eu acreditar que o que fazia o jardim eram as árvores, eram as belezas e não Deus, de tal maneira que eu comecei a acreditar que eu podia ser feliz num jardim sem Deus. Essa é uma grande ilusão. Algum dia no futuro Deus vai criar novos céus e nova terra, e somos informados em Isaías 35 que vai ser o oposto do deserto, como jamais imaginamos, porque Ele diz que desertos florescerão. Mas até esse momento Deus usará o deserto para fazer você florescer. Você é um tipo de ser ainda, e eu, que se estivéssemos num jardim não íamos florescer, mas um dia nós teremos de tal maneira que quando tudo florescer e virar um jardim, nós não vamos achar que esse jardim é algo no qual eu posso apoiar meu coração. Portanto, estar num jardim hoje, se nós fôssemos colocados como somos no céu, isso ia ser péssimo para nós. Íamos cada vez nos parecer mais com o diabo do que com Deus. Precisa haver uma mudança muito grande e final em nós, para podermos viver realmente num jardim, desfrutar do jardim e Deus ser tudo para nós. O que nós precisamos agora é do deserto. Deus dará desertos para você florescer, e se tivéssemos agora o céu como somos, isso seria uma ruína para nós. Só palavras doces. Alguns dizem assim: por que às vezes há tantas palavras duras mesmo na Bíblia? Porque nós somos o tipo de ser caído que só palavras doces não lidam com o nosso problema. Você não lida com o seu orgulho, com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo através só de palavras doces. Nós não somos o tipo de ser. Um dia seremos o tipo de ser que só vamos ouvir coisas doces e vamos ser alguém que floresce para sempre, mas não somos ainda. Se recebermos só palavras doces e afirmações, nos tornamos cada vez piores. Aqui é onde chegamos à pergunta final. Muitas pessoas entram no deserto e não estão florescendo. É óbvio, se o mundo inteiro é um deserto, então todo mundo dá para estar melhorando. Mas é óbvio que não é automático. É óbvio que alguém pode dizer: eu ouvi todos os sermões. Então, não ouviu, como Deus disse, vocês não ouviram com o coração. Não ouviram. Eles saem muito mais murchas. A maioria das pessoas, quando entra em problema, a vida espiritual delas vai para baixo. Elas não têm vontade de orar, não têm vontade de ler a Bíblia, não têm vontade disso, daquilo, não têm vontade de estar reunido em adoração com o povo de Deus. Tudo murcha. E o mundo lá fora, então, as dores e as aflições não estão melhorando em nada as pessoas. Se é verdade que podemos morrer lá, mas também precisamos estar no deserto, se quisermos florescer, deve haver um segredo. Porque não é natural, não é automático. Porque se o sofrimento nos melhorasse, nós seríamos cada vez melhores, e o mundo à nossa volta cada vez melhor também. Como garantimos que o deserto vai nos fazer florescer, que não desperdiçamos nossas dores? Como eu disse, eu acho que a coisa mais desperdiçada nesse mundo são as nossas dores, são os nossos lutos, são as nossas perdas. Nós desperdiçamos nossas dores e saímos delas piores do que estávamos antes. Esse é um grande desperdício, porque essa era a única maneira de realmente sermos mudados. A pior coisa que você pode fazer é desperdiçar o deserto, porque então você vai morrer lá. Como aquela geração toda desperdiçou o deserto e não conheceu o seu coração, eles nunca entraram na terra. Então seria
Seria bom sempre lembrarmos: eu estou com uma dor, estou com uma perda, alguém me traiu, alguém me abandonou, alguém morreu, as minhas esperanças secaram como um poço, não é? Como eu posso não desperdiçar isso? Como eu não posso, como eu posso não desperdiçar esse grande problema? O que eu devo fazer para que esse problema enorme não seja desperdiçado na minha vida? Aqui está, temos apenas uma esperança, e acho que é realmente o versículo 5, veja como o cuidado, como ele começa: saibam, pois, em seus corações. Como eu disse, Moisés está pregando os sermões antes de morrer. Eles vão ter que agora entrar na terra novamente, sem a presença dele. Para qualquer coisa, chama Moisés, porque eu não sei lidar com essa coisa. Saibam, pois, em seus corações. É uma maneira estranha de dizer. Obviamente isso é algo que eles sabiam, mas não sabiam. É isso que você está querendo dizer. Esses 40 anos vocês ficaram vendo as coisas, mas vocês não sabem. Porque vocês precisam saber nos vossos corações. Porque se vocês não souberem num coração, vocês sabem, mas não sabem. Vocês sabem tudo sobre o que as coisas são: poços que secam, rios que secam, mas vocês continuam se apoiando neles. Porque vocês precisam saber em seus corações. Então eles sabiam e não sabiam. Por isso ele fala assim: eles não sabiam até o fundo de seus corações. Saibam, pois, em seus corações que, assim como um homem disciplina seu filho, o Senhor seu Deus os disciplina. Sempre que no livro de Deuteronômio e em Êxodo, e na verdade em muitos lugares da Bíblia, essa ideia de Deus enviar Jesus, ou enviar você, ou enviar Israel para o deserto, a filiação é trazida à tona. Se você não tem essa absoluta certeza, o deserto não te ajuda. Em Deuteronômio 1:31 lemos: e no Senhor, lá vocês viram como o Senhor seu Deus os carregou, como um pai carrega o seu filho. Onde? No deserto. Por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Ele carregou a vocês como um pai carrega. O deserto, segundo a Bíblia, é um lugar onde finalmente vemos Deus como nosso pai. Aqui está o que isso significa. A maioria dos testes, você vê essa palavra teste, diz: Deus os enviou para testá-los. Isso não soa muito bom, porque na maioria das vezes no nosso mundo, teste é para excluir os fracos. Teste de aptidão física. Para que é o teste? Para saber quem não é apto fisicamente para ser tirado, para ser mandado embora. Teste de química. O que a gente está querendo descobrir? Os que não são bons em química, para a gente dispensar. Quase todo teste do mundo é para dispensar os piores, dispensar os fracos. E quando a gente vê Deus testando, parece que a mesma coisa está acontecendo, não é? Então você tem teste para entrar na faculdade, teste para entrar no trabalho, teste na pós-graduação. Você tem testes para ver quem é apto e quem não é apto, quem é forte naquilo e quem é fraco. Fracos são dispensados, porque queremos os fortes. Teste para entrar, sei lá, na ordem dos advogados, para ver se você é capaz de fazer parte da nossa ordem. Se você não é capaz, então você não pode. É isso. Testes para entrar na associação. O que estamos tentando fazer é encontrar pessoas que não estão preparadas, para excluí-las, que não têm experiência, que não são qualificadas, e estamos tentando separar forte de fracos para ficar com os fortes. É óbvio. É assim que os testes funcionam na maior parte das vezes. É assim que os testes determinam as coisas. Mas quando um bom pai ou uma boa mãe olha para baixo e vê uma fraqueza no seu filho, uma fraqueza moral, o seu filho roubou uma borracha no colégio, você não vai lá: mentira, meu filho nunca faria isso, é quase um santo. Se Deus olhasse mais, ele podia morrer na cruz pelo mundo. O pai pensa: há uma fraqueza moral no meu filho. É óbvio que há. Meu filho é só um homem caído, eu preciso tratar com isso. Eu não devo ficar ofendido. E os bons pais testam seus filhos, não para se livrar dos seus filhos, mas porque os amam. Não para se livrar dos filhos fracos, mas porque querem torná-los livres daquilo.
Esse é o verdadeiro amor. Quando os pais olham para baixo e veem seus filhos apenas em infantilidade, que sabem que eles precisam superar, ou suas vidas vão ser um desastre se tornarem adultos infantis, eles colocam testes, problemas, dificuldades, para que eles cresçam, em vez de facilitar o seu caminho, fazer um caminho encantado, para eles se tornarem mais infantis, mais irresponsáveis, com mais falhas de caráter, com falta de disciplina. Você já vê os problemas futuros. Como ele pode ter um bom casamento assim? Como ele pode ser uma pessoa que realmente possa enfrentar as dificuldades do futuro se ele for desse jeito? Falta de integridade, falta de sabedoria. Quando os pais veem fraqueza em seus filhos e sabem que isso será um desastre, eles o testam. O que significa? Essa palavra teste é uma palavra ampla. Significa, por exemplo, colocar alguma dificuldade no seu caminho. Eles têm que saber lidar com dificuldades. Não vou livrar ele de todas as consequências do que ele fez. Ele precisa experimentar, estabelecer uma barra, colocar obstáculos, talvez tirar privilégios. Em alguns casos apenas disciplinar. Não é uma questão de olho por olho. Nunca um bom pai faz isso de maneira retributiva. Não estamos nos vingando, não estamos dizendo, bem, você fez isso, então agora eu faço isso. Não, você está trazendo para a vida dele dor suficiente, tem que ser suficiente, projetada para evitar uma dor muito maior no futuro. Ele precisa mudar. A menos que eles mudem, a dor que eles vão sentir no futuro por causa disso é muito maior do que a dor que eu vou colocar na vida deles agora, entende? Existem os tipos de testes lá fora no mundo que são projetados para se livrar dos fracos. Você não quer se livrar do seu filho fraco, você não quer que ele seja assim. Há os testes da família que, quando feitos por bons pais e mães, por bons pais, são projetados exatamente para tratar das fraquezas, não para eliminar os fracos. Curiosamente, os testes lá fora no mundo são um requisito para o amor. Se você passar no teste, você é amado. A associação do tal, se você passar na prova, eles te amam. Você pode fazer parte da nossa ordem, você pode fazer parte de nós, nós te amamos, nós te aceitamos. O teste é um requisito para o amor. Você passou no exame da ordem, agora nós te amamos, agora você pode ser um de nós. No entanto, como todos vocês sabem, especialmente aqueles que são pais, se você tem um conjunto de filhos e um deles é mais fraco, você acaba dando mais atenção a ele. Porque o amor intensifica isso. A Bíblia está dizendo que você tem que saber e reconhecer isso, você tem que saber em seu coração. Você tem que saber disso nas profundezas do seu ser. Quando você está passando por dificuldades, sofrimento e dor, você deve pensar: Deus está me conduzindo a isso. Eu não estou no deserto e Deus vai me encontrar por acaso aqui. Ele me trouxe para o deserto. O que há no meu coração? O que Deus está me ensinando ao me colocar nesse problema? Eu estou com um problema. Certamente Deus, sempre que conecta deserto a pai, Ele está dizendo para nós: eu coloquei você nisso. Eu coloquei você nisso como uma disciplina. É o que o texto está dizendo, para você conhecer seu coração. Você não se apoia em mim. Você não descansa em mim. E é por isso que, se você não tem essa verdade te conduzindo, os problemas não melhoram você vai ficar cínico, talvez revoltado. É quase impossível acreditar que Deus é um pai que está te amando nisso e te amando através disso, daquela dor que entrou na sua vida. É isso que você tem que saber. Você tem que saber que no seu coração, não só na sua mente, você tem que saber que Ele é o seu pai no meio daquilo, no meio do luto, no meio do que você perde. Ele está colocando a quantidade de dor suficiente, não para te dispensar, suficiente para lidar
com o seu coração, com o meu coração. Você diz, isso é ótimo, mas como eu sei disso? Esse é o problema. O problema é que você acha que ele não parece um pai quando você diz assim, onde está Deus? O que Deus está fazendo? Por que isso está acontecendo? Não parece amor para você, não parecia amor para Israel. Deus dizia, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Aqui está, como você pode saber, quando Jesus Cristo é batizado, uma pomba desce sobre ele, era o Espírito Santo, era uma manifestação visível, uma teofania, e o Espírito Santo então, a pomba repousa sobre ele, e as pessoas ouvem uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou seja, esse é o amor paterno do Pai, o que vemos que acontece imediatamente quando essa cena acaba. A primeira coisa que Deus faz, a Bíblia diz, o Espírito Santo o enviou ao deserto para ser provado. Você vê? Porque era o seu filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer, então Deus o levou para o deserto. Somos informados em Hebreus que ele foi tentado em todos os sentidos. Não é que ele foi tentado, Jesus nunca foi tentado pela sua concupiscência. Só seres caídos são tentados pela sua própria concupiscência caída. Todas as tentações de Jesus só podiam vir de fora, do mundo e das pessoas, do diabo, mas nunca da carne, de desejos internos. Mas ele foi tentado em tudo. Em que sentido? Você se sente sozinho? Já ficou sozinho? Se sente solitário? Então, ele também. É assim tudo, sabe? Você está sem dinheiro, ou talvez ache que não tem o suficiente, então ele também não tinha. Você já foi ridicularizado, zombado, escarnecido, ele também foi. Você está enfrentando erosão e talvez a morte do seu corpo, ele também enfrentou. Você diz, bem, tudo bem, então ele foi tentado, ele foi testado e ele fez o que deveria fazer. Mas ele é Jesus, eu não sou. Claro, se Jesus para você é um exemplo, então tudo isso não funciona. Se ele é um exemplo de como sofre, se ele é um exemplo de como é solitário, se ele é um exemplo de como reagir à dor e ao sofrimento e ao abandono e à traição e a todas essas coisas, então ele é um exemplo perfeito, mas realmente não vai te ajudar, porque ele é apenas um padrão. De certa forma, ele é apenas um padrão que você nunca alcançará. E se ele, em vez de ser simplesmente um exemplo, estiver no deserto por sua causa? Se você realmente conhece com o coração essa realidade, isso é o que você tem que ver, se você vai entender o amor de Deus e os sofrimentos vão te fazer florescer ou não no mundo. E fazer você nunca ficar cínico. Então, ele está lá por você. O que quer dizer? Você diz, na cruz, o que você tem? Espinho e sede. Tenho sede. Ele falou. Ele tem sede e não era apenas física. Jesus Cristo na cruz foi enviado para o deserto final. Mas ele diz, meu Deus, você não está me carregando. Lá em Israel, lá para o povo, ele disse, eu carreguei vocês como um filho no deserto, eu carreguei vocês no colo até o fim. Mas Jesus, ele diz, você não está me carregando no deserto, você está me abandonando. Jesus Cristo é o único Filho de Deus, Filho de Deus mesmo, né? Eterno, não por adoção, perfeito, 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo é o único Filho de Deus que foi enviado para o deserto final, a sede final, e Deus não o carregou, Deus o abandonou, o único. Ele estava recebendo o que merecemos, estava pagando nossa penalidade. É isso que a Bíblia diz, e isso que o cristianismo tem dito por 2000 anos. É isso que forjou pessoas florescendo no deserto. Essa é a solução. Quando você entra no deserto e sabe que está no deserto, mas nunca como Cristo, não é? Porque ele estava lá
por você, no seu lugar, como você vai confiar nele? Como você continua sentindo que tudo que entra na sua vida é Deus te conduzindo, Ele mesmo, para o deserto, como o Pai? Você está sendo traído, você está perdendo sua saúde, você está perdendo sua segurança financeira. Não sei qual é a razão para essas coisas, mas eu sei qual não é a razão. Não pode ser que Deus não te ame, e nem pode ser que Deus esteja te punindo se você está em Cristo. Não pode ser retributivo, porque na cruz Jesus enfrentou esse deserto da retribuição de Deus pelo pecado e do abandono de Deus para sempre no teu lugar. Aqui você tem um Deus que desce e se envolve em sofrimentos horríveis por nós, e tudo que sabemos não é porque Ele está deixando você passar pelas coisas que você está passando. Não sabemos exatamente sempre porque Deus está deixando eu passar por determinadas coisas. Eu começo a querer saber, mas eu sei pelo que Ele não está me colocando nisso, e isso é o que importa. Ele não está deixando eu passar por isso ou pelo deserto porque não se importa. Não fez Israel voltar para o deserto porque não se importava, mas porque se importava. Não era porque não os amava, mas porque amava. Ele não poderia não se importar, ele não teria feito isso, ele não teria ido para a cruz sem que Deus o carregasse, se ele não se importasse. Se ele não se importasse com Josemar, ele não enfrentaria o deserto final no meu lugar. É assim que você sabe que Ele te ama em e através de tudo que você está passando agora, e de tudo que você vai passar. E esse é o segredo de se florescer no deserto. Em segundo lugar, a cruz não é apenas uma maneira de você confiar em Deus no deserto, mas também uma maneira de confiar de que diante de Deus você é visto em Cristo. O que muitos de nós fazemos quando entramos no deserto é dizer: eu devo ter feito alguma coisa errada e agora Deus está me punindo, Deus está me abandonando, eu nunca fui uma pessoa muito boa, é por isso. Mas o ponto é que Jesus Cristo já foi abandonado no seu lugar e já foi punido. Portanto, nunca pode ser isso. Nunca pode ser: olha, é porque eu não fiz tudo que Deus queria, que Ele está me abandonando. Ele te salvou quando você era ímpio. Jesus Cristo foi abandonado para que você nunca fosse abandonado. Talvez mereçamos ser abandonados, e é óbvio que o que você fez na última semana mereceu ser abandonado por Deus, mas Deus já abandonou Cristo por isso, pelo que você fez. Agora você pode saber que não importa o que aconteça, isso não é punição dos seus pecados, porque a punição caiu sobre Cristo. Não é o abandono de Deus, porque Deus abandonou Cristo. Isso só pode ser um pai que diz: eu não vou deixar isso na sua vida, eu vou ter que tirar isso, eu vou ter que fazer você conhecer o seu próprio coração. Isso é acorde, isso é 100 milhões de coisas diferentes, mas jamais não é amor paternal, jamais é abandono de Deus, jamais é a retribuição pelo que você fez, pelo seu pecado. Quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, ele citou Deuteronômio 8:3, o nosso texto, não é? Ele disse: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você diz: ah, legal, essa frase já está tão conhecida, né? De toda a palavra, a maneira de lidar com os seus sofrimentos. Deus está dizendo: é a palavra. Se você viver da palavra, os sofrimentos vão fazer você florescer. Agora, o que é viver da palavra? Do que trata a palavra? Logo após Jesus ressuscitar dos mortos, Jesus disse para os discípulos: tudo na Bíblia fala sobre mim. E ele abriu e começou lá de Moisés até os profetas e disse: tudo aponta para mim. Tudo aponta para mim como profeta, como sacerdote, como rei,
como o herói. Toda a história está apontando para o que eu fiz. Eu fui para a cruz, eu fui para o deserto final, eu não fui carregado pelo meu pai, eu fui abandonado por ele. É sobre isso. Deus está com você e ele nunca poderá te abandonar porque me abandonou. Deus deixaria de ser Deus se abandonasse quem? Ele abandonou Cristo no lugar daquela pessoa. Em outras palavras, ele está dizendo: quando você entrar no deserto, mergulhe na minha história. Esse é o melhor aconselhamento pastoral que você tem para qualquer coisa. Já está dizendo, você vai viver de toda a palavra, e toda a palavra é sobre mim. Eu sou a própria palavra, mas na verdade toda a palavra fala sobre mim. Mergulhe no que eu fiz, mergulhe no que eu fiz. Pense em como eu fui abandonado, pense em como eu fui punido, pense, encha de uma visão mais profunda de mim com os seus corações, do conhecimento de mim. É disso que você vive no deserto, não de pão, mas da palavra. Mergulhe no meu amor, mergulhe no conhecimento do que eu fiz, mergulhe na minha obra perfeita e você vai florescer no deserto. Quando George Herbert, um poeta famoso inglês, não só famoso porque ele era um pastor e também escreveu poesias a respeito do Evangelho, mas ele é um dos maiores poetas da língua inglesa de maneira geral, né? Ele diz: eu vivo para mostrar seu poder, que uma vez fez minhas alegrias chorarem, fez eu ver que essas alegrias eram todas temporárias, baseadas assim, mas agora tu fazes meus lutos cantarem. É isso que nos muda. Esse é o aconselhamento. Você vê, o aconselhamento de Deus não é cada dia eu contar uma história para ter uma nova coisa, porque aquele caso é único. Não existe esse caso único. Todos estão no deserto. Quando você vai lá no texto original, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca, e toda ela é sobre Cristo. Ele está dizendo: mergulhe, mergulhe. É só isso que faz você florescer no deserto. E se você não está florescendo, não está mergulhando no que eu sou, no que eu fiz, não consegue ver o Pai como Pai de verdade, começa a achar que não é Deus te conduzindo para aquela situação, ou começa a achar que Ele está te abandonando, ou começa a achar que Ele está te punindo, quando na verdade Ele está te tratando como um pai que carrega no colo pelo deserto. Ele leva para o deserto, mas leva como um pai, te carrega pelo deserto e te leva para casa. É assim que nesse deserto comum, onde em vez de as pessoas mudarem, elas ficam duras e cínicas, tanto no mundo quanto na igreja, os filhos de Deus são transformados. Nós não vamos ser tirados do deserto, mas assim Deus nos carregará no deserto. E quando nós vamos florescer no deserto, e só um dia nós estaremos realmente prontos para florescer no jardim. Neste mundo, o jardim não nos faria florescer, nos secaria, porque nossas vidas ficariam apoiadas na areia e não na rocha. Vamos orar. Cristo é o canal por onde flui a graça, o óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais.
Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma. No fogo da aflição, nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas, sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica que podemos